Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira e sejam bem-vindos de volta ao Lógica Zero. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as fórmulas da lógica proposicional. Como dito na primeira aula, a noção de fórmula atômica é essencial para a constituição das lógicas dos sistemas formais. As fórmulas atômicas elas são a unidade mínima de sentido que uma linguagem lógica tem e é com elas que a gente constrói todas as expressões mais complexas da linguagem, né? Na lógica proposicional, as fórmulas atômicas elas correspondem a gente chama de proposições, né? Geralmente, quando a filosofia da linguagem o que se entende por proposição é o conteúdo de uma sentença declarativa. E geralmente você entende o conteúdo de uma frase declarativa sendo aquilo que a frase expressa semanticamente. Isso é complicado de entender assim abstrato, mas a gente dá um exemplo. Por exemplo, se você pensa nas frases a neve é branca, snow is white, embora elas sejam frases diferentes, ou seja, se você olhar símbolo a símbolo, né, as frases são diferentes. Se você vê os sons que eu faço para emitir essas frases, não importa. A forma como você identifica a frase é diferente, né? Mas elas significam a mesma coisa. Isso que elas significam seria o conteúdo semântico, né? E seria, vamos dizer assim, a proposição. A proposição é aquilo que uma frase. E são frases declarativas porque você entende que tem que ser frases que podem ser verdadeiras ou falsas, né? Então, geralmente, entende-se que uma pergunta ou uma ordem não pode ser verdadeira nem falsa, né? E essa distinção entre conteúdo semântico e a forma da frase, ela não importa muito quando a gente está falando da proposicional. Por quê, né? Porque na lógica proposicional só vai importar uma coisa sobre as nossas frases, né? Se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Então, você vai trocar essa forma que tem na linguagem natural, por exemplo, né? Essa frase a neve é branca, você não vai escrever uma frase desse tipo, você vai trocar por uma variável, né? Então você vai substituir por uma única letra, por exemplo, P, né? E aí essa letra a gente vai ver mais pra frente, mas ela vai poder ser verdadeira ou falsa, né? Então se você pega várias proposições, tipo choveu hoje, faz sol em Brasília, João é alto, todas elas vão acabar sendo substituídas por letras que são o que a gente chama de variáveis proposicionais, que é o que faz o papel das fórmulas atômicas na lógica, né? E bom, o que é interessante? Que a gente não está ligando, quando a gente está fazendo lógica proposicional, para o conteúdo, né, das frases. A gente não se importa com o conteúdo. Quando você fala João é alto, não importa quem é João, o que é a propriedade de ser alto, né? E também a lógica clássica assume que a verdade ela vai ser binária. Então, assim, as coisas são verdadeiras, se somente se não é o caso que as coisas são falsas, né? Não tem outra opção. Então, quando você fala João é alto, você pode falar, essa frase pode ser que esteja sujeita a graus de verdade, ou você fala assim, chove em Brasília, você pode falar, bom, essa frase está sujeita à temporalidade. Isso não é verdade quando você está falando de lógica proposicional clássica. Nada disso importa. Essas coisas não importam, porque a gente só liga para a relação que existe entre a verdade das frases e para a gente determinar essa relação, a gente tem que olhar para o que são, a gente chama de operações lógicas, né? Então eu vou falar primeiro das operações lógicas ou funções lógicas ou conectivos lógicos, como são comumente conhecidos, né? E a gente vai ver como é que isso se encaixa com essa noção de fórmula, tanto as atômicas quanto as que não são atômicas, né? Então a gente vai ter os seguintes conectivos. A gente vai ter a negação, que é denotado por esse símbolo aqui, e lê-se não, né? Ou não é o caso que. A gente vai ter a conjunção, que lê-se geralmente e, a disjunção ou a implicação, né? Que você lê implica, né? E a bicondicional, que você lê se e somente se, né? Essas operações, a leitura delas, né? Tá ligada, obviamente, com o uso que a gente faz dessas palavras na linguagem natural. Você pode imaginar que o conectivo lógico da negação vai ter uma certa semelhança com o jeito que a gente usa a palavra não. Você pode imaginar que a conjunção vai também ter uma semelhança com o uso do e, né? Mas como eu vou mostrar nas próximas aulas, esse uso não é coincidente, né? É diferente o uso que a gente faz, é um uso específico, né? Então tá. Como eu já adiantei, a gente vai utilizar essas letras PS minúsculas como variáveis proposicionais, né? Que vão ser as nossas fórmulas atômicas. E na realidade elas são nomes que a gente está dando para as variáveis P1, P2, Pn, né? Então por que P com subscrito? Porque a gente quer ter infinitas, né? E, bom, se eu fosse listar aqui P, Q, R, S, T, uma hora ia acabar. Então você pode pegar só uma letra, por exemplo, P, e coloca o subscrito P1, P2, Pn. Então tem uma variável proposicional para cada número natural, né? E aí a gente define fórmula assim.
A gente tem a cláusula, a gente chama isso de definição recursiva, a gente tem a primeira cláusula, que é R0, que é que toda variável proposicional é uma fórmula, né? Então, como eu já falei, as variáveis proposicionais vão ser as fórmulas atômicas, vão ser a unidade mínima de sentido, e então uma letra proposicional sozinha é uma fórmula, né? Agora, usando Azão, Bzão, Czão, X, Y, Z para denotar fórmulas de complexidade arbitrária, ou seja, fórmulas que podem ser tanto atômicas quanto fórmulas em que ocorrem várias operações, a gente pode falar o seguinte: se A é uma fórmula qualquer, então a negação de A, não A, é uma fórmula. E a gente fala R2. Se A e B são fórmulas, então a conjunção de A e B, é uma fórmula. E isso, essas três cláusulas são o que define a noção de fórmula lógica proposicional clássica, né? Isso quer dizer que cada fórmula ela é uma fórmula atômica, e se ela não é uma fórmula atômica, ela foi obtida a partir de atômicas por aplicações dessas cláusulas recursivas R1 e R2. Por isso que eu falei que a noção de fórmulas atômicas é tão fundamental, porque elas são os blocos que a gente usa para construir todo o resto, certo? E você pode ver que a gente, apesar de ter introduzido todos esses 5 conectivos aqui, a gente definiu fórmula só com respeito a não e e, né? Por que a gente fez isso? Porque isso vai facilitar depois algumas demonstrações e a gente vai introduzir a disjunção, a implicação e a bicondicional como definíveis através da negação, uma coisa que a gente vai fazer, né? Agora, o que a gente vai fazer também, antes de começar a falar de outras coisas, é fazer uma convenção sobre parênteses para ficar mais fácil da gente ler as fórmulas. Então, qual vai ser a nossa convenção? A gente vai falar que se C entre parênteses é uma fórmula, C sem os parênteses também é uma fórmula e é idêntica a C, né? Isso quer dizer que a gente sempre pode tirar os parênteses mais exteriores, porque esses parênteses mais exteriores eles não fazem tanta diferença para a leitura das fórmulas, e tirar eles vai fazer diminuir bastante a poluição visual das nossas fórmulas. Essa é a vantagem, mas aí tem a troca, né? O que a gente vai ter que fazer? Bom, isso pode gerar algumas ambiguidades, como é que elas vão ser eliminadas. Isso exige que a gente defina a subfórmula de um jeito específico. Você não pode definir subfórmula de qualquer jeito. Não pode ser segmento inicial equilibrado, a gente vai ver como é que tem que ser, né? Então vamos ver primeiro a definição de subfórmulas. Toda fórmula é uma subfórmula de si própria. Ou seja, uma fórmula é ela mesma subfórmula dela, né? Aí a gente tem S1, toda subfórmula de A também é subfórmula de não A, certo? Então se você tem uma fórmula não A, você tira a negação e toda subfórmula que é subfórmula da fórmula sem a negação é subfórmula de não A também. E você tem que toda subfórmula de A ou subfórmula de B é subfórmula de A e B, certo? Isso faz bastante sentido também, porque se você tem A e B, tudo que é subfórmula de A e tudo que é subfórmula de B, né? Na realidade, ou subfórmula de B, vai ser subfórmula de A. Então, né? Vamos considerar um exemplo para a gente entender isso melhor. Vamos mexer mesmo, botar a mão na massa e determinar quais são as subfórmulas dessa fórmula. Vamos supor que a gente tem uma fórmula A, que não é o caso, que não P e não Q, né? Então vamos determinar as subfórmulas. A primeira subfórmula é mais fácil, que é exatamente essa fórmula toda. Não é o caso que não P e não Q. Por quê? Né? Por causa de S0, que fala que toda subfórmula é subfórmula de si própria. Em seguida, a gente vai ter não P e não Q, né? Por quê? Por causa da nossa cláusula S1, né? Que fala que toda subfórmula de A é subfórmula de não A. Então o que a gente fez? A gente tirou a negação e aí a gente tem não P e não Q. Por quê? Porque não P e não Q por S0 é subfórmula de si própria, né? Mas P e Q, né, é da forma P e Q. Então, toda subfórmula de P ou toda subfórmula de Q também é subfórmula de não é o caso que não P e não Q, certo? Então, como é que fica isso? Quais são as subfórmulas dessas coisas? Bom, as subfórmulas de não P, quer dizer, são não P, porque não P é subfórmula de si mesmo, né? E P, porque P é subfórmula de não P, certo? E a mesma coisa para Q. Não Q é subfórmula, porque é subfórmula de si mesmo. E Q é subfórmula, porque é subfórmula de não Q. Então essas são todas e as únicas subfórmulas dessa fórmula. É assim que a gente está definindo. Então, embora, por exemplo, você pegar não P e Q, isso seja um pedaço dessa fórmula, né? Isso não é uma subfórmula, certo? Além disso, a gente vai acrescentar mais uma convenção, que é que a negação tem prioridade sobre a conjunção, né? O que isso quer dizer? Isso é lido como com esses parênteses aí, né? Que seria não é o caso que A e B.
ou informalmente, né, ambos não A e B. E se a gente quisesse falar por outro lado, não ambos A e B, a gente precisaria escrever não é o caso que A e B. Eu sei que isso é muito confuso agora, porque a gente não viu a semântica ainda, mas a ideia é só que a negação vai ter prioridade sobre a conjunção e a gente vai ver como isso se articula melhor nas próximas aulas. Mas para a aula de hoje é isso. Muito obrigado.